Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o uso e posse da terra pelos indígenas antes da chegada, dos europeus nas Américas. Vamos lá? Vamos observar aí um mapinha, como os povos originários estavam organizados. Então a gente tem aí, vocês observem aí ao longo de todas as Américas, os povos caçadores e coletores aí representados pelo amarelo no mapa. A gente tem aí algumas sociedades agrícolas simples, representadas pelo verde, e pouquíssimas, sociedades agrícolas complexas. Os primeiros povos da América. A gente se refere àqueles povos, que viviam na América antes da chegada do europeu. Eles também são chamados de pré-colombianos, pois estão ali situados, no período anterior ao desembarque de Cristóvão Colombo, em 1492. Alguns exemplos desses povos pré-colombianos, são os incas, os astecas, os maias, os guaranis, os tupinambás, os tupis, os apaches, os chauis, os navarros, os inuites e muitos outros. Os primeiros povos da América eram nômades, eles eram caçadores e coletores. Segundo os estudos arqueológicos, suas características físicas, têm traços muito semelhantes aos povos ali da África, da Austrália, mas principalmente dos mongóis, um traço muito parecido com o que hoje é o traço asiático. O extrativismo, contudo, não era a única maneira de subsistência, desses povos. Há 7.000 anos, as nações americanas já dominavam a agricultura, mesmo que de maneira rudimentar, e plantavam abóbora, batata, milho, feijão e mandioca. Da mesma forma, elas domesticavam também alguns pequenos animais. Na América Central, na região que compreende hoje a América Central, do México até a Costa Rica, vivia um conjunto de sociedades estratificadas, com um complexo sistema de exploração agrário, e que compartilhavam crença, tecnologia, arte e arquitetura. A gente está falando aí dos astecas, dos maias, que são povos um pouco mais complexos, com a tecnologia um pouco mais evoluída, um sistema de plantio, inclusive com o cultivo aí de hidroagricultura. A gente tem calendários de colheitas, uma forma um pouco mais desenvolvida. Sua tecnologia permitiu a construção de templos, e realização de pesquisa nas áreas de astronomia, medicina, escrita, artes plásticas, engenharia, arquitetura e matemática. As cidades eram importantes centros de comércio na região hoje ocupada pelo México. Essas civilizações foram praticamente extintas pelos povos colonizadores, e o que sobrou foram evidências históricas da sua organização e modo de vida. Então, vocês percebem que aqui a gente fala de uma ocupação, de uma posse da terra, de uma forma mais complexa, de um povo que já constrói templos, que constrói grandes centros urbanos, que antes da chegada, mesmo antes da chegada ali do europeu, do colonizador espanhol, já tinha ali grandes construções, grandes pirâmides, ciência de uma certa forma um pouco avançada, desenvolvida, o uso da astronomia. Eles não eram povos que estavam ali num modo de vida rudimentar. Os astecas, eles viveram na região que hoje corresponde ao México, tinha uma organização rígida, extremamente estratificada, com um imperador que era considerado uma semidivindade e chefe do exército. Era um povo guerreiro que viveu seu apogeu aí entre os séculos XV e XVI. No entanto, eles não se descuidaram da agricultura. Desse modo, desenvolveram o cultivo, através de plataformas, a fim de aproveitar ao máximo espaço de terras, agriculturáveis. Então, eles faziam uso, dessas plataformas em cima da água, para que aproveitassem,
o espaço da forma mais proveitosa possível. Outra sociedade, né? A gente tem aí os maias, que viviam também aí na região ali central, que hoje corresponde a Guatemala, Honduras, Belize, né? O Salvador, e aí um pouco ali do território do México, né? Na península de Yucatán. Formavam, né, um conglomerado de cidades-estados que estavam, né, em constantes guerras entre si. Quando os colonizadores chegaram, havia, né, pelo menos 6 milhões de maias, né, na região, e esses foram dizimados. Eles eram hábeis escultores e fizeram verdadeiras obras de arte, né, em materiais duros, né, como jade. Eles avançaram, né, nos cálculos matemáticos e possuíam um calendário com 365 dias no ano, né, muito parecido com o que a gente tem hoje. Na América do Sul, né, aqui a gente tinha povoado, né, por várias tribos, né, que se organizavam de maneira distinta. Temos a civilização Inca, né, que se estendeu seguindo ali a Cordilheira dos Andes, bem como os Mapuches, né, no sul do Chile e da Argentina. Igualmente, né, o futuro território brasileiro estava ocupado, né, com dezenas, né, centenas, né, até de povos como os Tupis, os Tamoios, os Aimorés, os Tupiniquins, os Guaranis, né, muitos outros, né, que foram perdendo seu espaço à medida, né, que avançava a colonização portuguesa aqui no nosso território. Os Incas, né? Os Incas habitavam ali o Equador, né, o sul da Colômbia, o Peru e a Bolívia. Pelo menos 700 idiomas eram falados no Império Inca, né, que, como os demais, foi conquistado e destruído pelos espanhóis. Estima-se que os Incas cultivavam cerca de 700 espécies vegetais. A chave do sucesso da agricultura inca era a existência de estradas e trilhas que possibilitavam uma boa distribuição das colheitas, né, numa vasta região. As principais culturas vegetais eram batata, milho, pimenta, algodão, tomate, amendoim, mandioca e um grão, né, de alto valor nutritivo que hoje é muito conhecido no Brasil, que é a quinoa, né? O plantio era feito em terraços, onde usavam uma adiantada técnica, né, das curvas de nível, sendo os primeiros a adotar o sistema de irrigação, né, com varas afiadas e arados que revolviam ali todo o solo. Quando a gente fala dessas culturas ali, dos incas, a gente fala muito do milho, né? Hoje em dia a gente conhece muito esse milho amarelinho, né? Quando você vai ali na região dos Andes, você percebe uma infinidade, né, de cores, né? De formas, né? De gostos, de sabores diferentes, né? O milho preto, além do amarelo, né? O vermelho, né? Então, os incas também eram uma sociedade mais estratificada, era uma sociedade ali bem desenvolvida socialmente, né? Tinha um complexo de deuses, né? E o uso, né, e posse dessa terra também já era urbano, né? Havia grandes centros urbanos. Vocês percebem aí que a gente falou que o sucesso da agricultura inca, né, eram estradas bem desenvolvidas, eles tinham técnicas avançadas, então eles estavam ali nesse uso um pouco mais desenvolvido, né? Os povos indígenas no Brasil. A região que hoje é ocupada pelo Brasil era habitada, né, por cerca de 4 milhões de índios, né, quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou. A maioria ela era constituída por coletores e caçadores. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura, de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente mandioca. Essa agricultura, ela era praticada de forma bem rudimentar, né? Pois eles utilizavam ali técnicas de coivara, né? Que é a derrubada da mata e a queimada, né? Para limpar o solo para o plantio. Vale lembrar, né, que o índio respeita muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Dessa maneira, né, eles construiu ali canoas, né, arcos e flechas, as suas habitações, né, e a palha era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. Então a gente percebe
que aqui no Brasil a ocupação, né, a posse dessa terra já era diferente das outras nações que a gente viu aí, como a Inca, a Azteca, né, não havia centros urbanos, a agricultura era bem mais rudimentar, né, quando eles faziam ali essa técnica da coivara, onde eles derrubavam a floresta e aproveitavam todos esses recursos, né, essa madeira derrubada ali usada para fazer canoas, né, para fazer armas, né, e a gente não tem uma especialização desse cultivo, né? Nem a incidência de cidades, nem construção de centros urbanos, né? Alguns eram, né, nômades ou seminômades, mas no geral, né, ali viviam ali em casas de palhas, né? E sempre sem produzir nenhum tipo de excedente, só o que fossem consumir, né? Uma agricultura basicamente de subsistência. Na América do Norte, os povos nativos da América do Norte eram tribos, né, de comportamento seminômades, que além de caçadores e coletores e, né, outros, né, eram sedentários que viviam da atividade agrícola. Entre esses estão incluídos aí os Apaches, os Chauis, os Navarros, né, os Creek, os Cherokees, né, os Sioux e muitos outros. Eles viviam da agricultura, da caça, principalmente do bisão americano, né, e da pesca. Os povos eram divididos em tribos, né, e as tribos possuíam uma subdivisão que eram os clãs, né, ou famílias. Eles consideravam a terra e os elementos da natureza como sendo sagrados. Importante a gente perceber que lá entre os índios norte-americanos havia a importância dessa caça, desse bisão, né, da extração de peles, né? A gente tem um clima diferente ali no hemisfério norte, né, com inverno rígido. Então era preciso produzir uma roupagem que cobrisse, né, fosse possível sobreviver ao inverno mais rigoroso. A gente tem aí um mapa, né, atual, né, da ocupação das populações indígenas nas Américas, ok? Vocês percebem, né, que várias populações acabaram sendo dizimadas, né, acabaram sendo extintas. Lá entre os norte-americanos, a gente teve a corrida para o oeste, né, que acabou sendo um grande massacre, né, dos índios norte-americanos. De uma forma geral, a colonização do homem branco, ela teve um grande impacto sobre essas sociedades pré-colombianas, né, pré-cabralinas, né, essas sociedades colonizadoras, né, do europeu que veio ocupar o vasto território americano e acaba dizimando os nativos originais aqui das Américas. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? Como são chamados os primeiros habitantes das Américas? Letra A, povos pré-colombianos. Letra B, povos antigos. Letra C, povos pré-históricos. Letra D, povos americanos. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. A resposta correta é a letra A, né? São chamados povos pré-colombianos, porque aqui habitavam antes da chegada aí de Cristóvão Colombo e a descoberta das Américas. Vamos lá, mais uma questão. Os indígenas brasileiros eram considerados, letra A, agricultores, letra B, caçadores e coletores, letra C, sociedade complexa ou letra D, artistas? Vamos lá. A resposta certa é caçadores e coletores, né? Eles viviam ali numa agricultura rudimentar, né? Da caça, da pesca, né? E dessa agricultura para subsistência, como a gente falou aqui. Então, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a nossa plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.